called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Olá, meus irmãos, eu me chamo Elton Jesus e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é pecado. Muitas pessoas iniciam a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, sem tirar as suas dúvidas concernente ao pecado. E nós, como os filhos de Deus, como servos de Deus, precisamos tirar todas as nossas dúvidas, precisamos nos sentir preparados quando questionados a nossa fé. Então, o que é pecado? Pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vá contra os padrões de Deus. Quem peca desrespeita a lei divina, fazendo com que é errado ou injusto ao ponto de vista de Deus. Veja o que está escrito no livro de 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado está praticando também contra a lei de Deus. E o pecado é aquilo que é contra a lei de Deus. Mas também a Bíblia fala sobre o pecado da omissão, ou seja, deixar de fazer o que é certo. Assim como está no livro de Tiago 4,17. Portanto, se alguém sabe fazer o certo e ainda assim não o faz, está pecando. No idioma original da Bíblia, a palavra traduzida pecado significa errar um alvo. Por exemplo, no Israel antigo, um grupo de soldados eram tão experientes em arremessos de pedra que eles atiravam sem errar, ou seja, uma tradução literária, sem pecar. Como Criador, Deus tem o direito de determinar padrões para o ser humano e nós temos de prestar contas a Ele por nossas ações. Veja no livro de Romanos 14, verso 12. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Você deve estar se perguntando, é possível evitar o pecado? A Bíblia diz que todos pecam e não atingiram a glória de Deus. Veja o que está escrito no livro de Romanos 3,23. Pois todos pecaram e não atingiram a glória de Deus. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, não eram pecadores. Eles foram criados perfeitos à imagem de Deus. Mas quando desobedeceram a Deus, eles perderam a perfeição. Gênesis 3, 5 e 6. Quando tiveram filhos, os filhos transmitiram o pecado. Veja o que está escrito no livro de Romanos 5,12. É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e deste modo a morte se espelha por toda a humanidade, para todos haviam de pecar. Deste modo, o pecado vai passando de pai para filho, de mãe para filha, durante toda a humanidade. Enquanto a humanidade existir, haverá pecado. Você também pode se perguntar, há alguns pecadores piores do que os outros? Sim. Por exemplo, a Bíblia diz que os homens da antiga cidade de Sodoma eram os maus e grandes pecadores, e que o pecado deles eram muito graves. Veja 3 fatores que indicam a gravidade de um pecado. 1. Tipo do pecado. A Bíblia diz que devemos evitar pecados graves, tais como imoralidade sexual, idolatria, roubo, bebedeira, extorsão, assassinato e ocultismo. Assim como está descrito no livro de 1 Coríntios 6, 9 a 11. Diz que quem comete esses tais pecados não herdará o reino de Deus. A Bíblia mostra que estes erros graves são diferentes de pecados não intencionais, como, por exemplo, ações ou palavras impensadas que magoam as outras pessoas. Veja o que está escrito no livro de Provérbios 12, 18.
Palavras impensadas são como um golpe de espada, mas a língua do sábio é a cura. Mas a Bíblia também mostra que não devemos minimizar a seriedade de nenhum pecado. Fazer isto pode levar-nos a cometer pecados mais graves ainda. Veja Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouvirão que se disse: não cometerás adultério. Mas eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu adultério com ela. 2. A motivação. Algumas pessoas cometem pecado por não conhecerem a lei de Deus. Estas pessoas, de fato, Deus não as considera. Veja o que está escrito no livro de Atos 17:30. É verdade que Deus não levou em conta o tempo de tal ignorância, mas está dizendo a todos, em toda a parte, que se arrependa, ou seja, está te chamando ao arrependimento. A Bíblia não desconsidera estes pecados, mas mostra que isto é diferente de desobedecer o propósito da lei de Deus, ou de pecar propositalmente, porque isto vem de um mau coração. 3. A frequência. A Bíblia também mostra que existe diferença entre pecar uma única vez e praticar um pecado por longos períodos. Veja o que está escrito no livro de 1 João 3, 4 e 8. Todo aquele que pratica pecado está praticando também o que é contra a lei. E o pecado é aquilo que é contra a lei. Vocês sabem também que ele foi manifestado para tirar-nos o pecado. E não há pecado nele. Todo aquele que permanece em união com ele não pratica pecado. Ninguém que pratica pecado ouviu, nem chegou a conhecê-lo. Filhinhos, que ninguém os descaminhe. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado se origina do diabo, porque o diabo está pecando desde o princípio. Com este objetivo, o Filho de Deus foi manifesto para desfazer as obras do diabo. Ou seja, desde o princípio, Deus vem lutando para tirar o pecado do mundo, tirar o pecado do coração do homem, coração enganoso e mentiroso. Deus condena quem aprende o que é certo e mesmo assim pratica o pecado deliberadamente. Veja o que está escrito no livro de Hebreus 10, 26 e 27. Pois, se praticamos o pecado deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelo pecado, mas há uma expectativa terrível de julgamento e há uma ira ardente que vai consumir os opositores. Ou seja, vamos receber o galardão da ira de Deus. Quem cometeu o pecado grave talvez sinta o peso de sua consequência e culpa. Por exemplo, o rei Davi escreveu: pois os meus erros pairam por cima da minha cabeça, como um fardo pesado, são demais para mim carregar. Salmos 38, verso 4. Mas a Bíblia dá a seguinte esperança: deixe os maus caminhos e os malfeitores e os seus pensamentos, que voltem a Deus, que terá misericórdia deles. Aos nosso Deus perdoará amplamente. Deus te perdoa. Se você tem qualquer tipo de pecado que você vive em permanência, deixe hoje, em nome de Jesus. Deixa para trás, o Senhor te perdoa. Este foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que os irmãos tenham aprendido, tenham guardado esta palavra em vossos corações
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar com os seus irmãos de igreja, no grupo de igreja, para que eles aprendam um pouco sobre o pecado. Deus abençoe.